Graça e paz. Vamos abrir a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Estamos estudando, meditando, lendo esta carta de Pedro, lendo, fazendo comentários, mas a intenção é ler a palavra e deixar que ela fale aos nossos corações, porque a palavra é poder. Neste capítulo, Pedro enfoca os falsos mestres, e nós vamos demorar um pouco neste capítulo. Não temos pressa, queremos ver a questão dos falsos mestres. Os falsos mestres, depois os seguidores dos falsos mestres, que são muitos, a obra, o caráter dos falsos mestres, a motivação dos falsos mestres, o que motiva esses caras, a destruição, o castigo dos falsos mestres, mostrado na palavra, e o resultado da obra dos falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Na velha dispensação, havia profetas que falavam apontando para aquele que haveria de vir, Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 24, 25, 26 e o 27. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
principalmente o versículo 27, Jesus mostrou, e para mostrar começou com Moisés, os profetas, começando por Moisés. Moisés falou de Jesus, apontou para Jesus, discorrendo por todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você vê? Todas as Escrituras. O Antigo Testamento todo o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. O sentido de profeta na velha dispensação era o de anunciar aquele que viria. Quem? Jesus Cristo. E esse ministério foi culminado no advento de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é uma pessoa distinta do Pai, mas um com o Pai em essência. Jesus é a exata e perfeita medida da estatura de Deus para revelar ao homem. A revelação do Antigo Testamento era uma revelação progressiva até a chegada de Jesus, de Cristo. Jesus é o ápice da revelação de Deus neste mundo. Jesus é toda a manifestação de Deus neste mundo. Jesus é a revelação maior e final de Deus. É uma revelação superior. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus neste mundo. Agora, o próprio Deus mesmo, veio em pessoa conversar com os seres humanos, conversar olhando no olho. É fantástico, é maravilhoso, é algo grandioso. O próprio Deus veio pessoalmente e Ele agora fala. Ele viveu aqui na terra e falou olhando no olho. Basta dizer que Ele é Deus. A partir do advento de Cristo, não tem mais necessidade de profetas no modelo, no padrão do Antigo Testamento. Temos profetas, mas não com aquele caráter, mas não naquele modelo do Antigo Testamento. Mas surge
a figura do mestre. A figura do mestre. Agora nós temos o mestre. Pedro mostrou isso aí. Quem é mestre? Quem é mestre? Mestre é aquela pessoa que anuncia Cristo, que ensina Cristo, que aponta para Cristo. O profeta do Antigo Testamento apontava para aquele que viria, o que havia de vir. O mestre está apontando para aquele que veio, que já veio. Então, irmãos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm algo em comum: Cristo, Jesus Cristo. Preste atenção no que Pedro disse. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Está falando de outro tempo. Assim também haverá entre vós, está falando da igreja, do tempo da igreja, falsos mestres. E o que esses falsos mestres fazem? Pedro disse lá: os quais, os falsos mestres, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Resgate aqui é a salvação, é o Calvário, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Que heresia são essas? As heresias dos falsos mestres. São heresias destruidoras. Já sabemos que são heresias destruidoras. E são introduzidas, segundo o apóstolo Pedro, dissimuladamente. A atitude desses falsos mestres é uma atitude dissimulada, fingida, encoberta, oculta. Os falsos mestres são perigosos, porque é assim que eles se apresentam, dissimuladamente, de uma maneira fingida, encoberta, oculta. As suas heresias também. E qual é a finalidade dessas heresias destruidoras? Lógico, o nome já está dizendo: destruição. Se são heresias destruidoras, então o assunto é destruição. Mas aqui Pedro apontou o seguinte: ao ponto, o foco da heresia dos falsos mestres. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. O foco. Ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Aqui está a heresia destruidora do falso mestre. Heresia do inferno, porque visa renegar o soberano Senhor Jesus Cristo, aquele que nos resgatou.
Está falando do Calvário. E esses falsos mestres vão sofrer por causa disso. Pedro disse: trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Irmãos, negar a suficiência do sacrifício de Cristo, negar a suficiência de Cristo, o soberano Senhor, que foi à cruz do Calvário para fazer o resgate do pecador, portanto, o nosso resgate, é a maior tragédia da vida de uma pessoa. Tragédia maior não há. O que eu preciso fora de Cristo? Nada. O que eu tenho fora de Cristo? Nada. Se eu buscar alguma coisa além de Cristo para o meu resgate, se eu buscar alguma coisa fora de Cristo para o meu resgate, é negar a salvação de Cristo, é negar o resgate de Cristo que Ele efetuou, que Ele executou na cruz do Calvário, é negar a suficiência de Cristo. Qualquer coisa que você busque fora de Cristo para a sua salvação, você está negando o Senhor. Aqui entra obras, qualquer coisa. Quando o assunto é salvação, é Jesus somente e nada mais. Ele é suficiente. João, capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Foi o grito de Jesus do alto da cruz, no Monte Calvário. Está consumado. E morreu. O que foi consumado na cruz? Foi consumado o projeto da salvação do homem. Foi realizado, executado e está pronto. Pronto, feito, acabado. Missão cumprida. E está também tudo perfeito. O trabalho da redenção estava agora realizado e está. O preço do pecado foi pago totalmente e nós fomos resgatados. A maldição que estava sobre nós foi destruída totalmente, permanentemente. Nós fomos inseridos, identificados em Cristo na cruz. Com Ele fomos crucificados e morremos. E estamos mortos. Mortos para o pecado. E também participamos da sua ressurreição. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida, vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo
não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isto? Isto é a provisão perfeita do Evangelho. Não há nada para acrescentar. Primeiro, porque não há nada mesmo para acrescentar. Segundo, porque nós não temos nenhuma condição de acrescentar nada ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Nada. Vamos melhorar a obra consumada de Cristo Jesus? Não podemos. Se você acrescentar alguma coisa, como comportamento, oração, ou qualquer outra coisa, você não só está perdendo o seu tempo, como também está se constituindo em um traidor de Jesus Cristo. A salvação em Cristo é uma salvação pronta e perfeita. Cristo é a minha esperança, a minha salvação, o meu suporte, a minha garantia e a minha esperança, a minha salvação eterna. É tudo Ele. Se você puder ajudar alguém fora da obra consumada de Cristo crucificado, você é um traidor de Jesus Cristo e também está enquadrado no padrão dos falsos mestres. Nesse caso, você faz parte do time dos falsos mestres. Está consumado. Foram as últimas palavras do Senhor Jesus, da redenção do homem. Está consumado são as últimas palavras antes que Jesus morrer, da redenção do ser humano. Se você acrescentar ou diminuir alguma coisa à obra de Cristo consumada na cruz, você se constitui um traidor, falsário e falsificador. Quem nega a suficiência de Jesus é falso e trapaceiro. Porque Cristo fez tudo por nós, é tudo para nós e vive tudo que Ele é em nós e através de nós. Se eu disser que Jesus é o Salvador, mas eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir a salvação ou para ajudar, eu estou mentindo e enganando a mim mesmo e quem está me ouvindo. Quando alguém diz, tem que pagar o preço, irmão. Você já ouviu? Eu já ouvi alguém dizer, tem que pagar o preço. Mentira! É falso. O preço, e o bom preço, o alto preço já foi pago. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Vamos ver se é aí mesmo.
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Fostes comprados. Atos 20, 28, falando da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quando alguém diz: tem que orar para conseguir, irmão, tem que orar para conseguir. Mentira também, é falso. Não tem que orar para conseguir, porque Jesus já conseguiu tudo. A oração tem outro propósito na nossa vida. Nada precisa ser acrescentado à obra consumada de Cristo. Nada. Só é preciso crer, receber e gozar esta graça. Naquela obra da cruz, eu vejo a remissão dos meus pecados e a remoção da minha culpa, e ainda a minha morte no corpo de Cristo. Estou crucificado com Cristo. Na cruz do Calvário, vejo perdão incondicional para mim. Ali na cruz, irmãos, também foi aberto um novo e vivo caminho para a presença do Pai. Irmãos, cuidado com os falsos mestres. Tudo aquilo que reduz a importância da obra de Cristo ou que soma a obra de Cristo é falso. Reduziu ou somou? Tirou, acrescentou. A obra de Cristo é falso. Com os falsos mestres é preciso ter todo cuidado. Como que os falsos mestres introduzem suas heresias? Aí o apóstolo Pedro já respondeu: dissimuladamente. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. O que é dissimulação? Fingimento. Aquela atitude fingida, encoberta, oculta. A própria heresia destruidora tem um caráter fingido. É uma coisa fingida. Tem aparência, mas não tem a essência. Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus
e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Judas diz que os falsos mestres são dissimulados. Indivíduos se introduziram com dissimulação, é dito aí. Se introduzir com dissimulação. A grande ameaça do cristianismo são esses indivíduos infiltrados que se introduzem com dissimulação e também trazem as suas heresias. Infiltrados. O grande inimigo é o infiltrado. Está dentro das fileiras do cristianismo. São indivíduos que se vestem de irmão. Irmão nasce de novo. Se veste de pastor, se veste de teólogo, se veste de mestre, se veste de pregador, mas são falsários, enganadores. Então, irmãos, nessa frase de Pedro, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, está todo o empenho do inferno. A pregação deles é uma mistura de verdade e mentira, pela qual Satanás promove um sistema de negação do sacrifício de Cristo, visando a perdição das pessoas. Pode observar, pode acompanhar o sistema religioso aí, meu irmão. Você vai ver que a pregação é uma mistura de verdade com mentira. É uma mistura da palavra, das palavras de Deus e das palavras do pregador. A opinião do pregador mistura a doutrina de Deus e a doutrina do homem. Se misturam. E através disso, Satanás promove o seu sistema falso nos círculos religiosos. Jesus foi até a cruz para nos resgatar do pecado, pagando o preço estipulado pelo próprio Deus. Jesus foi à cruz para me resgatar, nos resgatar do pecado, pagando o preço estipulado. Estipulado não pelo diabo. Não foi o diabo que estipulou o preço, não, senhores. Não foi o diabo que estipulou o preço, foi o próprio Deus. Jesus foi lá. E o preço é a morte do pecador, pela qual nós, como pecadores, somos resgatados e libertos do pecado. A nossa morte depende da morte do Senhor. Eu não morri em mim mesmo, eu morri no Senhor. A morte do Senhor chama-se amor, o amor dele por mim. Ele morreu por mim para que eu pudesse morrer com ele. E assim, irmãos, ser resgatado do pecado. Ao morrer na cruz, Cristo levou o pecador a morrer com ele. Esta é a única maneira de sair do pecado, de ser libertado do pecado, de ser resgatado do pecado. Vamos supor o seguinte: uma pessoa querida é levada por um grupo
de criminosos. E esses criminosos estipulam o valor a ser pago pela vítima. Porém, há uma promessa que, uma vez pago o resgate, o refém, a vítima, não será solta. O refém não será solto, mas continuará preso no cativeiro. A família é notificada que terá que pagar o resgate, mas a pessoa continuará presa no cativeiro. Então a família é notificada. Tem que pagar o resgate. É tanto. Só que, depois de pagar, a pessoa querida que está lá não vai sair, vai continuar lá. Você pagaria o resgate? Pagaria, Zé? Eu também não. Não vou pagar o resgate. Não tenho nenhuma garantia. Se eu pagar o resgate para a pessoa querida ficar lá no cativeiro, presa lá o tempo todo, resgate inútil. O que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte: que Jesus Cristo foi lá na cruz, consumou a obra, nos libertou, morreu, nos fez morrer, nos libertou do pecado totalmente. Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E livres do quê? Livres do quê? Do pecado. Mas os falsos mestres que estão por aí nas igrejas, eles estão dizendo para as pessoas que Jesus resgatou, mas a pessoa continua no cativeiro do pecado, continua presa no pecado. Resgate inútil. Jesus perdeu o tempo lá na cruz, ele fez uma obra eficaz, mas você não sai do pecado. Você vive na igreja, no salão, porque a igreja é a pessoa regenerada. Você vive aí em reuniões, pecando, dizendo que não tem jeito, que você não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Então, se não tem jeito, o resgate do Senhor é o quê? Resgate inútil. É coisa de falso mestre. Por isso que Pedro falou, ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. E se renegar o soberano Senhor que nos resgatou, está renegando também o quê? O resgate, a libertação. Jesus propõe morrer por nós e nos levar a morrer com Ele, para nos libertar do pecado. Mas, depois de ter sido morto por mim, por nós, e eu morto com Ele, nós mortos com Ele, nós continuamos no cativeiro do pecado. De que adiantou? Nada. Pois Jesus resgatou, mas o seu resgatado continuou no pecado. Que salvação é essa? Cristo me arrancou do pecado, irmãos. Eu creio. Cristo me arrancou das mãos do diabo. Não para continuar no pecado, não para continuar nas mãos do diabo, não para continuar controlado pelo diabo e dominado pelo pecado. Deus não tolera o pecado.
nem os falsos mestres, nem os seus seguidores, e nem qualquer que seja, vivendo no pecado. Deus não tolerou o pecado dos anjos que pecaram. Vamos estudar mais adiante. Deus não tolerou o pecado nos homens que pecaram lá na época de Noé. Deus não tolerou o pecado no mundo antigo, que morreu afogado nas águas do dilúvio. Você acha que Deus vai tolerar você no pecado? Pense direito, tenha juízo. Deus não vai tolerar você no pecado, nem com os seus pecados. O pecado é a única intolerância de Deus, e para resolver isso, Ele mesmo veio ao mundo, foi para a cruz, morreu a nossa morte, nós morremos com Ele, Ele foi ressuscitado e nós com Ele, e agora Ele vive em nós a sua vida reta, justa, santa. Certa vez, um pastor perguntou a um irmão: irmão, o ímpio pecador tem que ir para o inferno? Sim, respondeu o irmão. Sim, pastor, tem. Aí o pastor perguntou: e uma pessoa que se diz crente, mas vive no pecado, vai para onde? Tem que ir para onde? O homem olhou bem para ele, franziu a testa e disse: deve ir para os quintos dos infernos. Pior lugar, porque não pode haver pior pecador do que aquele que se diz crente, que diz que crê na obra de Cristo, mas peca contra a vontade daquele que Ele mesmo está dizendo que é o seu Salvador. Concordo com o irmão. Se o ímpio pecador tem que ir para o inferno por causa do pecado, e o crente pecador aqui, e o pastor pecador, sacana, safado, escandaloso, corrupto, muitos deles, tem que ir para onde? Você já sabe. Deus não pode virar as costas para o seu pecado e fazer de conta que está tudo bem. Deus é justo e nos julgará com justiça e corretamente. Ele tem que julgar você e eu corretamente. E Deus me julgou corretamente. E Deus julgou você corretamente. E o julgamento correto é a minha morte, é a sua morte. Nós morremos na cruz. A maior necessidade das comunidades evangélicas hoje é de ouvir o evangelho que os falsos mestres negam.